Jesus, Senhor, ainda, Senhor, em oração nós te pedimos, Senhor, por essa palavra, pedimos, Senhor, pelo dispensar da tua vida. Nós somos, Senhor, apenas meros canais, Senhor, servos do Senhor. Senhor, que o teu Espírito, Senhor, possa, Senhor, ter liberdade, que o Senhor possa, Senhor, ter liberdade, Senhor, para falar, Senhor, à tua igreja aquilo que está no teu coração. Dê-nos, Senhor, esse espírito de sabedoria. Dê-nos, Senhor, entendimento da tua palavra. Tira-nos, Senhor, da superfície. Tira-nos, Senhor Jesus, ó Senhor, da esfera do conhecimento, Senhor, isolado. Transporta-nos, Senhor, ó, para a comunhão íntima com o Senhor. Transporta-nos, Senhor, para o conhecimento pleno de Ti, Senhor. Ó Senhor, a Tua palavra é para nos levar ao Senhor. A Tua palavra é para nos levar a conhecer mais o Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos. Nos ajuda, Senhor, a ganharmos. Ó Senhor, e ainda nós oramos, Senhor, que o Senhor possa achar em nós um coração puro. Um coração, Senhor, alargado. Um coração, Senhor, como aquela boa terra que o semeador, ao jogar a semente, ao lançar a semente, essa terra ela veio a produzir. Essa terra ela veio a frutificar. Por isso, limpa a terra. Limpa, Senhor, o nosso coração. Ó Senhor, nós entregamos todo o nosso ser a Ti. Ó Jesus, ao Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, estamos dando continuidade às mensagens do livro de Jó. E eu tenho me identificado bastante com Jó. Eu tenho aprendido muito com esse livro. O foco do livro de Jó resume-se em o homem conhecer a Deus. O homem conhecer ao Senhor. Deus não queria que Jó entendesse o motivo do seu sofrimento. Deus não queria apenas que Jó entendesse por que ele estava sofrendo. Deus queria que Jó conhecesse a Ele. Tudo que Deus nos proporciona e permite que passamos é para nos levar a Ele. É para que nós o conheçamos. Oséias capítulo 6, versículo 3, tem ali um versículo muito rico que fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, há um prosseguir em conhecer. Nenhum de nós pode falar: eu conheço o meu Senhor por completo, porque o Senhor ele se renova todos os dias. E se Ele se renova, há algo novo dele para que possamos conhecer. E quanto mais você o conhece, mais você o ama. Por que ainda temos amado o Senhor ainda tão pouco? Porque nós ainda o conhecemos pouco. Se nós o conhecêssemos mais, nós o amaríamos mais. O relacionamento de um casal, por exemplo, o amor ele é construtivo. Você vai construindo, o amor ele vai sendo construído no relacionamento. E quanto mais você conhece uma pessoa, quanto mais você descobre as características daquela pessoa, vamos falar, quanto mais nós conhecemos o nosso Senhor, o que Ele é, não o que Ele faz, mas o que Ele é. Quanto mais eu e você conhecemos, irmãos, quem Ele é, mais nós o amamos. Então talvez o nosso amor esteja pouco, esteja ainda um amor, embora crescente, mas ele ainda possa ter parado no tempo, possa ter parado de crescer. Mas, irmãos, quanto mais você o conhece, mais você o ama. Isso é um fato. É impossível você conhecer a Deus, ao Senhor, e não amá-lo mais. A igreja em Éfeso, em Apocalipse, ela foi advertida quanto a isso. Tinha muitas obras, faziam muitas coisas, um serviço de primeira qualidade. Tinha muito labor, tinha muita perseverança, mas o alerta do Espírito para com a igreja em Éfeso foi: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, o teu melhor amor.
Então, irmãos, o livro de Jó é para isso. É para nos levar a conhecer mais o Senhor, a sua vontade para nós, o seu desejo, o teu plano, a sua economia. Jó não entendia isso. E eu já falei isso aqui, vamos dar um desconto para Jó. Porque Jó não tinha o que você temos. Falei isso aqui na outra mensagem. Jó não tinha um nome que ele pudesse invocar. O nome que está acima de todo nome. Esse nome ainda não tinha sido dado, pois Cristo ainda não havia sido glorificado. O Espírito não tinha sido dado para ele. Esse Espírito da verdade que está hoje em nós, ele não tinha isso, irmãos. E humanamente falando, às vezes antes de você talvez começar a jogar pedra em Jó, acusar Jó, falar, olha Jó, você também não tem jeito, né? Eu já falei isso e eu repito, irmãos, Jó, humanamente falando, ele estava acima de qualquer um de nós. Em questão humana, em padrão humano, se juntasse todos nós num só homem, ele estava acima de nós. Mas a integridade, a retidão e o temor de Jó procediam dele mesmo. E Deus quer nos tirar, irmãos, de nós mesmos. E Deus quer nos incluir em Cristo. Deus quer nos colocar em Cristo. Deus quer nos introduzir, irmãos, na sua vontade, no seu coração. E em Cristo nós iremos conhecer a vontade de Deus. Flávio pediu para que lêssemos um versículo aqui de Efésios 1,17. Fala que, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? No pleno conhecimento dEle. Deus não quer que nós tenhamos sabedoria e revelação para saber o que vai acontecer com seus negócios semana que vem. Deus não quer nos dar, irmão, espírito de sabedoria e revelação para saber se eu irei passar ou não no vestibular. Se eu serei ou não aprovado na minha carteira, na minha carteira de habilitação. Não é isso, não é essa sabedoria que Deus quer nos dar para que nós conheçamos. Deus quer nos dar esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E Colossenses 1:9 também, nessa mesma linha, Colossenses 1:9, Paulo escreve aos irmãos de Colossos e fala: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de quê? Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Transbordeis no pleno conhecimento da vontade de Deus. Versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse crescendo no pleno conhecimento de Deus, aqui Oséias fala, conheçamos e prossigamos. Então aqui fala, crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que Deus queria de Jó? Deus queria se revelar a Jó. Deus queria falar: Jó, olha bem quem eu sou. Você está olhando muito para você mesmo. Você está apoiado em você mesmo. Você está apoiado na sua integridade. Você está apoiado no seu temor. Você está apoiado na sua retidão. Mas tudo isso é seu. Tudo isso procede de você mesmo. Então Deus veio chacoalhar, abalar as estruturas de Jó, para no fim mostrar a Jó quem ele era. E Jó, após o conhecer, irmãos, nunca mais esse homem foi o mesmo. Quando eu e você, irmãos, temos uma experiência com o Senhor, como Flávio disse ontem, quando você toma um choque, não é isso, Flávio? Você não permanece na mesma estrutura. Quando eu e você tomamos um choque, irmãos, esse choque de conhecimento de Deus, ninguém permanece o mesmo. Há uma mudança, há uma transformação, e essa transformação glorifica a Deus. É Jacó.
Jacó era aquele homem trapaceiro, aquele homem enganoso, aquele homem que gostava de levar vantagem sobre os outros. Mas no dia que Deus o encontrou, naquele lugar, naquele vale, e no dia que Deus o agarrou, irmãos, Jacó passou a mancar pelo resto da sua vida. Aquela foi a característica do seu encontro com Deus. Quando Deus encontrou Jacó, Deus deixou em Jacó uma marca, e essa marca foi o tendão da sua coxa que foi rompido, e ele passou a mancar. Irmãos, nenhum de nós, ao termos esse encontro com Deus, permanecemos o mesmo. Um casal que tem um encontro com Deus verdadeiro, no seu casamento, esse casal não permanece o mesmo um com o outro. No ambiente familiar, se essa família tem um encontro com Deus, essa família não permanece a mesma. Há uma transformação, há uma mudança. Irmãos, algo novo acontece. Um viver novo começa a ser feito, começa a ser produzido. Ó Senhor Jesus, abra comigo Jó. O livro de Jó, irmãos, eu não sabia dessa grandiosidade do livro de Jó. O livro de Jó nos ensina muita coisa. Jó nos ensina a respeito das esposas, com a forma das esposas agirem com os seus maridos. Jó nos ensina a respeito dos pais agirem com os filhos. O livro de Jó, nós aprendemos com Jó, nós aprendemos com Elifaz. Vimos em mensagens passadas que Elifaz era mais almático do que Jó. Nós aprendemos, irmãos, como que nós podemos, no momento de dificuldade, tratar, agir com os nossos irmãos. Esses 3 amigos de Jó se levantaram de cada um da sua região, do seu lugar, e foram para consolar Jó. Trazer consolo, trazer esperança, mas ao contrário disso, eles trouxeram mais tormento para a vida de Jó. Nós aprendemos, irmãos, que a nossa palavra ela tem que ser temperada. Ao ver uma pessoa passando por um sofrimento, nós devemos o quê? Trazer as nossas opiniões? Não. Quando, irmãos, alguém está passando por um momento de dificuldade, de tribulação, como Jó estava, nós precisamos, irmãos, da nossa boca sair Cristo. Nós precisamos apresentar Cristo. E buscar no Senhor um equilíbrio, o que falar e se falar. Nós vimos na outra semana a empatia, a respeito da empatia de nos pôr no lugar do outro. Nós temos uma régua própria. E com a nossa régua própria nós medimos os irmãos, nós medimos as pessoas. Por quê? Porque o sofrimento dele, ao meu olhar, à minha vista, é pequeno. Mas você não pode esquecer, irmãos, o que para um irmão é um gigante. O que para você pode ser pequeno, mas para o irmão é um gigante. Para o irmão é uma barreira. E isso pode estar sendo difícil para ele passar. Aí eu e você chegamos e falamos, Dulce, ô irmão, ô irmã, você está assim por isso? Senhor Jesus. É matar a pessoa. É o que Jó falou dos amigos dele. Vocês vêm a mim com essas palavras que me matam, em outras palavras, que estão me trazendo a ruína. Vimos a experiência do nosso modelo perfeito, do nosso Senhor Jesus, que na ressurreição de Lázaro, o Senhor Jesus, ele era humano, ele tinha empatia. Vimos Paulo escrevendo aos Romanos, alegrai com os que se alegram, mas se for preciso chorar, chora com os que choram. Nós vimos a experiência do Senhor Jesus na ressurreição de Lázaro. O Senhor iria ressuscitar Lázaro? Iria. Mas ele poderia chegar lá na maior alegria, júbilo. Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão dessa maneira? Eu vou ressuscitar Lázaro, vai ficar tudo bem? Então vamos alegrar de uma vez? Não, irmãos. Um homem com um coração igual ao Senhor, totalmente se pondo no lugar do outro. Ele viu Maria, ele viu as irmãs de Lázaro chorando e todos que estavam ao redor dela chorando. Comoveu-se em espírito e chorou. Ele não disse uma palavra. E todos que estavam em volta testemunharam o quanto ele amava Lázaro. Então, irmãos, às vezes nossa manifestação de amor para com o irmão não é você chegar alegre, pulando. Irmão, você precisa sair dessa, sim, nós precisamos encorajar.
mas buscar um equilíbrio e sabedoria, espírito de sabedoria e revelação. Às vezes o que é necessário você é apenas chorar com o irmão. E todos que viram o Senhor chorando disseram: vejam o quanto ele o amava. Senhor Jesus. Mas as situações em que Jó foi passando levou ele a abrir a sua boca. Senhor Jesus, vimos a experiência de Elifaz. Eu gostaria de que você abrisse comigo em Jó capítulo 7. Jó 7. Vimos a respeito de Jó amaldiçoando o seu nascimento. Tocamos sobre isso, sobre esse aspecto aí. Mas eu vou pontuar alguns pontos aqui, no capítulo 7 de Jó. Primeiro, irmãos, eles estavam num debate. Debate, irmãos, você nunca vai ver, citando o terceiro céu, a morada de Deus, você nunca vai ver, quando trata desse ambiente, deste lugar, você nunca vai ver a palavra debate. Porque a palavra debate, ela provém do natural, do humano, do velho homem. Então, toda vez que você fala, olha, eu vi, falou, vai haver um debate, irmãos, sai de perto. Sai desse lugar, porque não vai prestar o que vai sair ali. Toda vez que fala debate, ó Senhor Jesus, livra-nos dos debates, Senhor. Então eles estavam debatendo, Elifaz defendendo a Deus, mas mais almático do que Jó, e acusando Jó de pecado. Jó defendendo a si mesmo e acusando a Deus de injustiça. Olha só o debate. No capítulo 7 de Jó, versículo 1 fala, não é penosa a vida do homem sobre a terra. Jó explodiu como uma panela de pressão, e todos nós somos assim. Eu não sei se você identifica com Jó, mas chega uma hora que você não aguenta. E Jó chega uma hora que ele não aguentou. E versículo 1 do capítulo 7 fala, não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como de um jornaleiro? Versículo 2, como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de desengano, e noites de aflição me proporcionaram. Jó estava falando, a minha vida, em outras palavras, o que ele disse aqui, fala, Deus, eu trabalhei longos anos sendo íntegro e reto. A minha paga, vem no versículo 3, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Deus, eu fui tão justo e íntegro, e a paga que o Senhor me dá é desespero, e a paga que o Senhor me dá é esse tormento pelo qual eu estou passando. Você serve a Deus, irmãos? Eu sirvo a Deus. Mas será que uma hora ou outra nós não questionamos a Deus isso? Senhor, eu sirvo ao Senhor. Eu sou fiel ao Senhor no serviço. Eu sou fiel ao Senhor no encargo. E o Senhor está permitindo que isso me aconteça? O Senhor está permitindo que isso me sobre... O Senhor não vai dar um jeito na situação, não. Irmãos, colocando Deus na parede. É você ali requisitar o seu direito. Jó estava requisitando, olha, eu fiz muito, mas a minha paga é meses de desengano e noite de aflição. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Esse supura, na King James atualizada, é verte pus. O homem, irmão, estava literalmente no sofrimento terrível. Eu não sei se qualquer um de nós no lugar de Jó já não teríamos abrido a boca antes. Já teríamos bem no início. Só na perda dos bens. Não vamos tocar na família e nem na saúde. Vamos só nos bens. Será
que algum de nós, somente pela perda dos bens, já não teria abrido a boca? Oh, Senhor Jesus. Versículo 6 fala: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Esse é uma característica de alguém que não conhece a Deus. Os seus dias são sem esperança. Não tem esperança. Irmãos, nós precisamos saber que Cristo, quando nos foi dado essa nova e viva esperança, também foi dada a nós. Deixa eu me ver aqui. Salmos, um pouquinho para frente aí. Salmos 39. Salmos 39. Olha só o que Davi fala a respeito disso. Salmo 39. Olha só, vimos já isso, um paralelo entre Davi e Jó. Mas vai em Salmos 39, por favor, versículo 1. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na presença do ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraceou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Olha o coração de um homem que conhece a Deus. Por mais firme que eu esteja, a minha vida é pura vaidade. Jó não sabia disso. Cadê? Versículo 6. Com efeito, passa o homem como a sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os... E eu, Senhor, o que espero? O que eu espero disso tudo? O que eu espero do que está me acontecendo? O que eu tenho que esperar? O que eu tenho que esperar? Tu és a minha esperança. Jó não tinha, irmãos, esperança, mas eis um homem que sabia quem era Deus, e por conhecer a Deus ele tinha esperança. A nossa esperança, se ela está depositada em você, o dia que você tomba, a sua esperança tomba junto. O dia em que você cai, a sua esperança cai. Você sabe por que alguns pecam e não voltam? Agora você vai descobrir. Por que alguns pecam, Carlélio, e não são restaurados? Porque ao pecarem, eles olharam para si e falaram: eu não presto. Então para mim não tem mais jeito. Resultado, estava confiando em si mesmo. Estava confiando no seu natural e na sua força humana. No dia que ele caiu, perdeu a esperança. Parou de seguir o Senhor. Irmãos, Cristo é a nossa esperança. E eu, Senhor, o que espero dessa situação que eu estou passando? Tu és a minha esperança. Irmãos, isso é maravilhoso. E no início do versículo 8 fala: livra-me de todas as minhas iniquidades. Voltando para Jó 7, irmãos, isso é um coração. Jó falou: olha, acabou, se findam. Por que ele falou que se findam sem esperança? Era um homem que confiava em si mesmo. Era um homem que conhecia só a si mesmo, mas Deus queria tirar Jó do seu conhecimento humano, de si mesmo, e levar Jó a conhecer a Ele.
No versículo 7, eu gostaria de tocar 4 versículos aqui desse capítulo. O versículo 7 fala: lembra-te de que minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Leia para mim, por favor, do versículo 7 ao 10, bem forte. Nunca mais. Olha só. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Jó estava literalmente anunciando a sua morte. É interessante, irmãos, que para Jó a morte seria o fim. Jó via somente uma saída para todo o seu sofrimento: a morte. E ele fala isso aqui bem claro: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, viu? Então, por favor, aquela historinha de aquela pessoa que morreu, voltou para conversar com fulano, com Beltrano. Lembra? Quem aqui já ouviu isso? A pessoa morreu, mas voltou a falar comigo em sonhos. Irmãos, aquele que desce para uma cova, aquele que desce com a palavra rasteira e grosseira por 7 palmos, meu amigo, esse não torna a subir, não. A não ser no dia em que houver a ressurreição para os julgamentos. Então, o que desce a sepultura jamais tornará a subir. E quando fala subir, rompe-se qualquer forma de comunicação. Então Jó estava falando: olha, vocês nunca mais me verão mais, porque a morte será o fim de todo o meu sofrimento. Irmãos, para Jó a morte era o fim, para nós a morte é o início. Morte de quem? Sua? Não. A morte daquele que foi entregue por nós. A esperança nossa é aí, irmãos. A nossa esperança precisa estar depositada aí, porque o Senhor, Ele desceu. Aqui Jó fala, Jó estava falando literalmente, falando: eu vou descer à sepultura. Nas traduções, eu vou descer ao Hades. E vocês nunca mais me tornarão a ver. Os meus sofrimentos vão acabar aqui. Irmãos, quantos não pedem a morte para acabar com o sofrimento? Uma pessoa, quando ela comete um suicídio, ela não está cometendo para acabar com si próprio, com a vida própria, mas para acabar com o sofrimento. Jó estava falando: olha, eu vou morrer, então tudo vai acabar. Irmãos, Jó não conhecia a Deus. Porque quando nós conhecemos o Senhor, nós sabemos que um dia Ele veio. E nós, irmãos, não precisamos mais descer ao Hades, para que a nossa causa ela seja resolvida. Ela tenha uma esperança para a nossa causa, uma esperança para a nossa situação. A morte para Ele era o fim, para nós é o início. Irmãos, Cristo, Ele desceu no nosso lugar. Ele esteve como Jonas nos 3 dias no ventre do peixe. Ele esteve no Hades. E quando Ele retornou, Ele trouxe consigo as chaves da morte e do inferno. A ressurreição do Senhor é a nossa esperança. Porque Ele não está morto, Ele vive. Aquelas mulheres que foram procurá-lo no sepulcro, os anjos viram e disseram: Lucas,
Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Irmãos, a morte para nós, sim, a morte do nosso velho homem, ele precisa ir à cruz. O nosso ego precisa ir à cruz. A nossa altivez precisa ir à cruz. Mas nós, irmãos, humanamente, nós não precisamos morrer para que a nossa causa seja tratada, porque o Senhor morreu no nosso lugar. Cristo é a nossa esperança. Você não é material para o Hades, você não é material para o lago de fogo. Colossenses 1. Rapidinho comigo, Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, 13 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Olha isso aqui. Ele nos libertou. Então, irmãos, o Hades não é o nosso lugar. Nós não somos material para o lago de fogo. Satanás às vezes pode buzinar no seu ouvido e falar: você é imprestável, você não serve para nada, te induzindo ao quê? Para você é só o lago de fogo. Irmãos, nós não podemos aceitar essas acusações, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Irmão, Jó estava querendo ir para onde? Para o Hades, para o lago de fogo, para acabar com o seu sofrimento, para que sua causa pudesse ser resolvida. Irmãos, nós, para que a nossa causa seja resolvida, a nosso anelo, nós temos que almejar ir não para o Hades, porque nós já fomos libertos de lá, mas sair para onde? Para o reino do Filho do seu amor, ser transportado para a esfera celestial. Irmãos, a resolução dos nossos conflitos está na esfera celestial, não é no Hades. Porque Jó falou: olha, deixa eu morrer, que é bom que acaba com isso tudo. Irmãos, não. Tudo que nos acontece, segundo Deus, visa um fim proveitoso. Deus, irmãos, está querendo nos preparar. Deus está querendo nos moldar, nos forjar. E às vezes nós vamos aguentar umas marteladas. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. João, abra comigo João. João 11, deixa eu ver se é 11. João 11, capítulo 11, versículo 1. João 11, 1. Fala o seguinte: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Pronto, mandaram falar. Irmãos, interessante, o Senhor demorou um bom tempo para chegar lá ainda. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que Jó estava passando não era para a morte, mas ele não entendeu isso. Ele estava pedindo a morte. E se você olhar, irmãos, o que nós passamos, e quanto mais a volta do Senhor se aproxima, mais complicadas as coisas vão ficar. O que nós passamos, irmãos, aqui fala. Às vezes nós achamos: não, agora Deus quer me matar, eu vou morrer, essa situação vai me matar, eu não estou aguentando mais. Irmãos, isso não é para a morte, mas para a vida. Porque, irmãos, na situação de Jó, Deus foi glorificado. No final, Jó olhou e falou: olha, eu conhecia de uma forma muito superficial, de uma forma muito humana, mas hoje os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino.
Irmãos, nos abominar no pó e na cinza é a glória que Deus estava precisando de Jó. Era descer Jó do seu pedestal de confiança em si próprio e levar ele a se abominar no pó e na cinza. Glorificou a Deus. Lembra quando o Senhor falou com Pedro? Em João 21? Quando eras moço, na pesca, tu te cingias a ti mesmo, ia para onde você queria, você tinha o controle da sua vida, você tinha o domínio, você fazia o que você queria, mas quando você fores velho, outro te cingirá, te pegará pela mão e te levará para onde você não. E no final o Senhor fala, em outras palavras, Pedro, você vai ter que morrer. Mas a sua morte glorificará a Deus. Irmãos, a morte desse velho homem nosso, esse behemote, esse leviatã que está dentro de nós, glorifica a Deus. Por isso, irmãos, que nós, ao você passar por alguma situação, eu já disse isso e vamos repetir. Nós não podemos, irmãos, cometer o erro de perguntar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Vamos facilitar as coisas. E vamos, Senhor, para que eu estou? Para quê? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me mostrar por meio dessa situação? O que o Senhor quer me mostrar? Eu bati o carro ali. Vieram bateram no meu carro. Aí eu vou agora procurar quem paga, quem não paga, seguro, não tem seguro, não tem seguro. Irmãos, pergunta a Deus, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com essa situação? Irmãos, tudo que nos acontece, Deus tem um propósito, Deus quer nos mostrar algo. E Jó poderia ter perguntado e facilitado as coisas. Deus, mas ele não conhecia. O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me revelar? Irmãos, ele queria revelar a si mesmo para Jó. Mas Jó não entendia. Então, voltando para Jó, para a gente dar início. Ó Senhor Jesus, Jó 7, versículo 16 fala, estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Ó Senhor Jesus, deixa-me, pois, porque os meus dias são sopro. Jó estava falando para Deus, Deus, me deixa. Era como se ele estivesse falando para Deus, Deus, esquece o homem. Deixa o homem de lado. Oh, irmãos, isso é ou não é um falar maligno? É Satanás acusando o homem diante de Deus, Deus, deixa essa raça de lado. Eles só sabem fazer coisas contra você. Eles só sabem errar, eles só sabem pecar, eles só sabem transgredir. Deixa de lado. É Jó falando em outras palavras aqui, irmãos. Deixa de lado, pois, porque os meus dias são como o sopro. Que é homem, para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado? Jó sabia que Deus cuidava do homem, né? E cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova. Irmãos, esse homem não sabia a importância que ele tinha para Deus. Você sabe por que nós nos desesperamos às vezes, Ana Clara? Desanimamos da vida, perdemos o sentido da vida, não queremos mais viver. Você sabe por quê? Porque nós nos esquecemos, ou talvez não sabemos, a importância que nós temos para o Senhor. Se você, irmãos, numa situação como essa, voltar os seus olhos para a cruz, você será restaurado. Porque você vai ver por que você é especial. Olhe para a cruz. Porque o Senhor foi à cruz. Aí Jó falou, por que o homem é tão especial? De que você lembra? Salmos? Um pouquinho para frente aí. Um pouquinho para frente, Salmos. Salmos 8. Salmos 8. Senhor Jesus. Salmos 8:3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem? Ó, Jó falando, quem sou eu para você, Deus? Eu não sou nada. Deus, esquece de mim. Irmãos, nós fazemos assim. Deus esquece de mim.
Eu não sou nada. Irmãos, nós colocamos Deus numa balança, nós pesamos Deus pelas nossas circunstâncias. Porque você está num momento de dificuldade, você acha que Deus esqueceu de você. Você acha que você não é importante para Deus. Por quê? Nós achamos que Deus é aquele pai bonzinho, que não vai disciplinar, que não vai permitir que nós passemos por sofrimento, que não vai permitir que nós sejamos aperfeiçoados, aquele pai super protetor que vai te colocar num ninho e falar: aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe, aqui com ele ninguém toca. Irmãos, nós achamos que Deus é aquele pai que não sabe disciplinar um filho, que não sabe amar um filho, que não sabe permitir que o filho cresça. Se você quer que um filho seu cresça, você precisa permitir que ele passe por situações. Pais superprotetores criam filhos fracos. Pais superprotetores criam filhos frágeis. No primeiro baque que a vida der nele, ele quebra. Ele volta para trás. Irmãos, Deus nos permite passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Uma coisa é ele te livrar de passar, ele te deixa passar, mas ele está com você. Aí Jó falou: quem sou eu? Aqui fala: quem é eu, o filho do homem, para que dele te lembres? Quem sou eu? Esquece o homem, Deus, e o filho do homem que o visites. Aqui fala que ele visitava, a cada manhã o visites, está escrito aqui que nós lemos. Versículo 5: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio. Olha a importância do homem para Deus. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Tenha ele. Deus deu ao homem domínio sobre tudo que ele tinha criado. Aí você me fala que o homem não é especial para Deus. Aí você me fala que nós não somos especiais. Irmãos, nós precisamos nos sentir amados. Nós precisamos nos sentir todas as manhãs, quando você levanta, abre os seus olhos, é as misericórdias se renovando. Seja grato e sinta-se amado, sinta-se amada, porque Deus te permitiu viver mais um dia. É um presente que Ele está te dando. Sinta-se amado pelo Senhor, sinta-se amada pelo Senhor. Por que João, ele se considerava o discípulo amado? Irmãos, João conhecia Cristo. Cristo estava deitado, João estava reclinando aos peitos do Senhor, no peito do Senhor. Então João se denomina o discípulo a quem Jesus amava. Porque alguém falou que ele era amado? Por quê, Flávio? Ele se considerava amado e ele sabia que ele era amado. Irmãos, olhe para a cruz. Olhe para uma mesa numa manhã como esta aqui que nós partimos. Se isso aqui não for amor para você, o que mais é? O que é amor? O que você espera mais de amor? Se isso aqui não for a maior manifestação de amor, Ele nos libertou do império das trevas. Se isso para você não é amor, o que mais é, irmãos? Se você não é importante para Deus, se você acha que Deus não te ama, o que Deus precisa fazer para nós? Ele nos amou e nos deu seu único filho. O castigo que estava sobre nós, que era para pesar sobre a nossa cabeça, foi lançado sobre ele. Checa a sua vida, você se considera amado? Nessa manhã eu queria dar um chacoalho em você. Eu queria balançar você e te levar a se arrepender todas as vezes que você não se sente amado. Checa a sua vida, você se sente amado? O que mais você quer?
O que mais você precisa para você ser feliz? Para você ser alegre? Nós achamos que as alegrias estão em outras coisas. Vimos isso aqui na mensagem passada. Irmãos, mas a alegria está num lugar. A alegria é uma pessoa. E ela foi dada a nós. E Ele foi entregue a nós. Senhor Jesus. Vamos terminar aqui? Volta para Jó para que possamos terminar. Oh, Senhor Jesus. Jó 7:17 fala que o homem para que tanto você tenha cuidado dele. Irmãos, Deus estava querendo que Jó visse o cuidado que ele tinha. Mas aos olhos dos homens, aos olhos dos amigos de Jó, aos olhos dos 3 amigos, o que estava acontecendo? Jó pecou. Então, ou seja, Deus está sendo duro com você. Se você não tivesse pecado, Deus não estaria desse jeito com você. Vivendo totalmente guiado. O homem naquela época, antes, pré-lei, o homem vivia totalmente sob a sua consciência, guiado pela sua consciência, mas essa consciência não era segundo Deus, essa consciência era segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, oh Senhor Jesus, aí aqui fala, versículo 19 de Jó 7, até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando, irmãos, eu acredito que essa fala de Jó trouxe uma tristeza para o coração de Deus. Porque Deus não era aquilo que Jó estava falando que ele era, irmãos. Você sabe o que Jó estava falando aqui? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Jó estava falando, Deus, até quando o Senhor vai ficar olhando para mim e me acusando? Até quando o Senhor vai ficar olhando para mim e me batendo? Até quando o Senhor vai ficar olhando para mim, pesando sobre minha mão? Até quando o Senhor vai ficar olhando para mim e vendo em mim esse pecador que eu não sou? Era isso? Era isso. Irmãos, mas não era esse o olhar de Deus para Jó, irmãos. Nos sofrimentos, você tem que perceber que Deus está olhando para nós com olhar de misericórdia. E Deus está conosco. Não vamos acusar Deus de nos largar, nos abandonar. Nós somos irmãos especiais para o Senhor. E nessa manhã eu termino essa mensagem te levando a entender isso. Nós somos amados. Se você não fosse amado, você não estaria aqui nessa manhã. Você estaria em outros lugares. E se estivesse aqui ainda? Mas Deus, porque nos ama, Ele nos guardou. Cheque a sua vida no passado. Veja pelos lugares que você andou. Veja o que você já aprontou e você está aqui hoje. Quem te livrou? Você acha, irmãos, que quando eu e você estávamos no mundo, Satanás já não tentou por várias vezes nos ceifar a vida? Você acha que não? Mas quem deteve os ataques? O Senhor. Porque Efésios nos fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos íntegros. Como é que é? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos íntegros e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para a filiação. Irmãos, quantas vezes no passado Deus nos livrou e nós não sabíamos, nós nem ainda o conhecíamos e Ele já nos guardava, para que você pudesse estar aqui hoje. Isso é uma prova de amor. Então, terminando aqui, ele fala, até quando você vai ficar olhando para mim assim? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Olha só, o homem estava até salivando de tanto falar. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador de homens? Você sabe o que é espreitador de homens no original? É cuidar, é guardar, é proteger com fidelidade. Esse é o significado original de espreitador de homens. Porque me fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não me perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Oh, Senhor Jesus, esse homem não conhecia Deus,
Mas depois ele passou a conhecer. Pois agora me deitarei no pó. E se me buscas, não mais, já não serei. Eu tinha o sentimento de compartilhar uns pontos de 3 capítulos, irmãos. Mas Jesus é o Senhor. O foco dessa mensagem 9 é chacoalhar você. E se você, irmão e irmã, não se sente amado, em nome de Jesus, se arrependa. Olhe para a cruz e veja o amor de Deus por você. Todas as vezes que você se sentir que não é amado, olhe para a cruz. Teve alguém que disse uma vez que não foram os pregos que prenderam o Senhor 6 longas horas na cruz, foi o amor. Não foram os pregos que prenderam ele à cruz, foi o amor. O Senhor te ama, o Senhor me ama, nós somos amados. Jesus, o Senhor. Senhor Jesus,